Bom dia, irmãos. Bom dia, irmão Levi. Bom dia você que nos acompanha aí pelas redes sociais. Estamos aí mais um domingo para estudar a palavra de Deus e hoje, em especial, nós vamos estudar a carta que João escreve ali, enviada pelo Senhor à igreja de Esmirna. Nós estamos olhando para o livro de Apocalipse. Já nas lições anteriores estudamos a igreja de Éfeso e agora nós vamos para a igreja de Esmirna. Então, irmão Levi, dá o seu bom dia, ora por nós e depois da sua oração, nós vamos dar aquele tempinho para o pessoal sentar direito na cadeira e acompanhar a nossa aula hoje. Tá certo. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Estamos aí mais um domingo para aprender da palavra do Senhor. Vamos orar, então, nesse momento. Fecha o seu olho. Vamos falar com Deus. Pai amado, nós agradecemos ao Senhor, ó Pai, porque o Senhor nos dá a oportunidade de estudar a Tua palavra. Nós agradecemos, ó Pai, por esse livro de revelação, ó Pai, que recebemos e que temos a oportunidade de estudar. Nós queremos, ó Pai, que o Senhor fale aos nossos corações, nos instrua, ó Pai, para que possamos meditar na Tua palavra, para que possamos entender essa palavra, ó Pai, e essa carta escrita, Senhor, para que possamos aplicá-la nas nossas vidas. Permita, Deus, que o nosso coração esteja receptivo a essa palavra, Pai, para que as nossas práticas reflitam isso que nós vamos aprender. Nós rogamos a Pai que o Senhor nos dê um dia abençoado, um estudo abençoado neste momento, em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém, amém. Vamos lá. Igreja de Esmirna, essa igreja, dentre as 7 igrejas que são direcionadas ali, como nós vimos já na primeira lição, né, ela, quando fala as 7 igrejas da Ásia, não especificamente ou literalmente se reduz àquelas 7 igrejas. Claro que a carta foi enviada para elas, mas essa é uma verdade que se aplica a todas as igrejas em todos os tempos. A igreja de Esmirna, então, cada uma dessas igrejas representa uma característica ou várias características das igrejas do Senhor Jesus espalhadas pelo mundo. E a igreja de Esmirna, dentre essas 7 igrejas que nós estudamos ou que vamos estudar, ela é a igreja considerada a mais pobre, financeiramente falando, ela era a que tinha mais necessidades. Mas o Senhor faz uma exaltação, dizendo que, apesar dela ser pobre, na verdade ela é rica. E das 7 igrejas, tem 2 para quais o Senhor não apresenta correções. E uma delas é a igreja de Esmirna, onde o Senhor só fala das suas qualidades, enfim, daquilo que havia de bom na igreja de Esmirna. A igreja de Esmirna é uma igreja que estava, pelo que o escritor põe aqui, estava vivendo um período de perseguição, um período de dificuldades. E essa carta vem com a intenção, com o propósito de trazer uma palavra de esperança, uma palavra de ânimo, uma palavra de revigoramento para aquela igreja. Nosso texto bíblico básico está no livro de Apocalipse, no capítulo 2, do verso 8 ao verso 11. Na sequência, eu vou pedir que o irmão Levi leia esse texto. E o nosso versículo-chave, ele está em Apocalipse, do capítulo 2 ao verso 10. Então, ele está dentro desses versículos aí do 8 ao 11. E nós vamos ler, então, irmão Levi. Você pode ler para nós aí o texto de Apocalipse, do capítulo 2, do verso 8 até o verso 11, por gentileza? Posso sim, vamos lá. Eu estou na versão internacional, então vamos lá. Apocalipse 2, a partir do 8. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreva: estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são,
sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Amém. Que palavra abençoadora, né? Você que está nos acompanhando nesta manhã, nesta lição, o propósito de nós olharmos, né, para esse texto e para essa realidade que Esmirna estava vivendo, é que entender que mesmo sendo um cristão, nós podemos viver momentos de adversidade e até mesmo risco à nossa vida, risco de morrer, ou enfrentar perigos de morte, ou até mesmo a morte, como nós vamos estudar no decorrer desta lição. Nós temos, ainda nos dias de hoje, cristãos que estão sendo alvos de perseguição, cristãos que estão sendo perseguidos, né, mundo afora, e por isso nós precisamos ter esta percepção acerca de como a igreja se apresenta no mundo. Lê para nós aí, ou fala um pouco para nós sobre esse saber, sentir e agir que está na nossa tela aí, irmão Levi. Muito bem. Puxando um gancho também disso que o irmão comentou, né, sobre a perseguição, no próprio texto que nós lemos, ele fala sobre a recompensa disso, né? Primeiro que a perseguição é aquilo que algumas pessoas até têm dúvidas sobre algumas mensagens que não estão, né, seguindo o padrão da Bíblia sobre a prosperidade tão somente, né, que o cristão, teoricamente, nessa terra ele deveria viver só alegrias e não teria perseguições, não teria sofrimentos. Então, para quem tem esse tipo de dúvida, o irmão já comentou aí também, confessar a Cristo pode levar sim à perseguição, pode levar sim alguém a ser perseguido, alguém inclusive a ser morto por causa disso. E o segundo, que está colocado aí na tela, sobre sentir-se, né? Nós precisamos nos sentir encorajados. Ele fala aqui sobre a recompensa, né? A coroa da vida, a salvação que nós entendemos, que é uma recompensa muito grande, muito maior, inclusive, do que esse sofrimento, mesmo que seja a morte nessa terra, nesse período passageiro que nós passamos aqui. Por mais que nós tenhamos dificuldades, e às vezes parece que não tem mais fim, mas ainda assim nós precisamos nos sentir encorajados a cumprir, né, a palavra de Deus, a sermos fiéis a Deus até a morte. E o terceiro, que é agir, nós precisamos declarar que somos cristãos em qualquer situações. Nós precisamos orar pelos cristãos que são perseguidos mundo afora, entendendo justamente que qualquer situação, ainda assim, é muito menor perante o Deus que nós temos. Qualquer situação que aconteça conosco, ela é menor, e Deus tem todo o poder, tanto para nos livrar dessa situação, quanto para permitir que qualquer coisa aconteça para o bem ou para o mal, segundo a vontade dele, né? Para o mal, segundo a nossa, às vezes parece, mas a vontade de Deus, ela é soberana. E nós precisamos também orar pelos irmãos, porque, apesar daquilo que eu até comentei na nossa oração, né, nós temos a plena liberdade de falar de Deus, de estudar da palavra de Deus, mas nós sabemos que existem muitas nações, inclusive, que não têm essa liberdade, que cristãos que são perseguidos, inclusive missionários que nós enviamos, mas que são perseguidos em virtude de pregar a palavra de Deus, são perseguidos em virtude de falar que existe um Cristo Salvador, que existe um Deus que olha por nós e que está conosco, e eles são perseguidos. Então, o nosso papel de ação é orar por esses cristãos também, que são perseguidos mundo afora. É isso aí. Isso mesmo. E o irmão Levi ressaltou muito bem, nós temos na nossa igreja, Igreja Batista do Jardim Pinheiros, duas irmãs nossas que foram membros de nossa igreja, que hoje estão no campo missionário e estão em um país onde é fechado para o evangelho, onde é fechado para o cristianismo. Então, elas estão de uma forma fechada ali, e elas enfrentam isso cara a cara, dia a dia, né? De não poder abrir
falar abertamente, correndo risco da sua vida, correndo risco de ser presa, correndo risco de ser deportadas, mas estão lá falando do amor de Deus, mesmo assim, praticando o amor de Deus, encontrando estratégias para viver o amor de Deus. Sobre esse aspecto, irmão Levi, eu vou colocar aqui para nós acompanharmos um trechinho de um filme que o autor da lição sugere. Certo. Então eu vou mudar aqui os meus microfones, vai abaixar um pouquinho, mas já vai voltar ao normal. Nesta perseguição foram de tal calibre que muitos dos espectadores se estremeciam de horror ao vê-las e ficavam atônitos ante o valor dos sofredores. Lemos em Apocalipse que o Senhor mandou que seu servo João escrevesse uma carta ao anjo da igreja de Esmirna. E ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. A maioria dos escritores da antiguidade concorda que o anjo, ou seja, o bispo da igreja de Esmirna, era Policarpo, afirmando que ele era discípulo de João. Antes de ser preso, quando seus perseguidores já estavam se aproximando, alguns amigos procuraram escondê-lo, levando para outra cidade, mas logo foi descoberto. Quando seus perseguidores vieram prendê-lo, ele os convidou a participar de sua refeição e, depois de livre e espontânea vontade, se entregou aos seus inimigos, que o levaram ao procônsul. Este o pressionou dizendo: jura e dar-te-ei a liberdade. Blasfema contra Cristo. Policarpo respondeu-lhe: durante 86 anos tenho servido a Cristo, e ele nunca me fez mal algum. Como iria eu agora blasfemar contra o meu rei que me salvou? Ante a firmeza do ancião, o juiz ordenou que Policarpo fosse queimado vivo, atado já em meio à fogueira, e quando estavam a ponto de acender o fogo, Policarpo elevou os olhos ao céu e orou em voz alta: Senhor Deus soberano, te dou graças porque me consideraste digno deste momento, para que junto a teus mártires eu possa ser parte no cálice de Cristo. Por isso te bendigo e te glorifico. Amém. Assim, em meio às chamas, entregou a vida o bispo ancião. Aí, deixa eu só mudar aqui. Aí. Voltou ao normal o som aí? Vamos lá. Então, o que acontece? Este sofrimento imposto aos chamados mártires da igreja, né, aqueles que estavam sofrendo
por amor ao evangelho, né, ele dura do início dos anos 50 ali, por volta do ano 50, 54, começa a perseguição severa sobre os cristãos. Claro que durante o período em que Jesus estava vivo ainda tem um período de perseguição, mas é uma perseguição ainda mais branda, mas a partir do ano 50, 54, essa perseguição se torna mais severa, e ela vai durar até próximo do ano 320, aí, 310, que é quando Domiciano se torna o imperador, se torna cristão, e então aí para-se de perseguir a igreja. Mas nesses primeiros séculos, primeiro, segundo e terceiro século ali, a perseguição foi muito intensa. E como nós vimos nas imagens aí, realmente era o que acontecia. Cristãos sendo pendurados vivos, sendo queimados na fogueira, sendo divididos ao meio. E o livro de Hebreus, irmão Levi, ele vai falar sobre isso lá na Galeria dos Heróis da Fé. Homens que o mundo não foi digno deles, né? Então era essa perseguição que estava vivenciando a igreja de Esmirna. Esse banner que você está visualizando, que vocês estão visualizando na aula aí, ele traz alguns homens, como Jim Elliot, foi um missionário morto por tribos indígenas aqui no Equador, na América, aqui nas Américas, em 56. Então vejam que nós temos ainda hoje homens e mulheres que morrem por amor a Cristo, que são torturados, que sofrem, que são perseguidos por pregar a palavra de Deus. Mas isso não deve ser um impeditivo para nós falarmos do amor de Deus, assim como não impediu a igreja de Esmirna, a algum escritor, de forma romântica, ao traduzir o sofrimento dos cristãos, ele disse a seguinte palavra: as gotas dos cristãos que caíam sobre a terra se tornavam em semente, e por isso o evangelho se dissemina por todo mundo com um poder, com um potencial tamanho que chegou até a minha vida e chegou até você. Que nós possamos ser fortalecidos por esses homens que a Bíblia vai dizer que o mundo não era digno deles. A cidade de Esmirna, ela estava perto da cidade de Éfeso. Nós vimos que Éfeso era uma grande cidade, com quase 400 mil habitantes, é uma cidade portuária, uma cidade de muitos negócios, porém, Éfeso era uma cidade portuária também. Aliás, Esmirna também era uma cidade portuária, assim como Éfeso. Só que ela era uma cidade que tinha algumas práticas mais, digamos assim, diferentes das práticas que haviam em Éfeso. Se Éfeso se cultivava o saber, se cultivava a filosofia, e embora tudo isso eles vivenciassem uma vida totalmente distante daquilo que Deus planejou para o homem, ou daquilo que o cristianismo pregava, na cidade de Esmirna havia como se fosse um baixo clero, assim, vamos trazer na linguagem de hoje, né? Uma cidade assim que as pessoas eram menos abastadas, tinham menos recursos, tinham menos estudos, né? Viviam mais dos trabalhos braçais, mas ainda assim havia ali uma prática cultual, porque os gregos eram muito afetos a várias divindades, né? Então tinham templos para vários deuses gregos, e como os cristãos serviam apenas a um único Deus, eles diziam que os cristãos eram idólatras. Vejam que inversão, né? Porque eles não tinham parte com os deuses deles ali, eles não adoravam os mesmos deuses, né? Então, como aquilo que nós falamos, irmão Levi, das perseguições, né? Como que isso aconteceu? Nos primórdios da igreja, quando Cristo estabelece a igreja, lá em Jerusalém,
quem eram os perseguidores dos cristãos? Os judeus. Os judeus é que começaram. Quem foi que prendeu Jesus? Quem que levou Jesus ao julgamento? Foram os judeus. Os judeus que pediram a condenação de Jesus. E nós temos, na sequência, depois do início da igreja, ali, quando Atos começa a relatar, a igreja começa a crescer, nós vamos ver a figura do primeiro mártir. O primeiro homem que morre apedrejado agora por conta de ser um cristão, que é Estevão, que teve um outro ser que o pastor pregou domingo, 2 domingos passados, né, falando sobre Saulo de Tarso, falando sobre Paulo, que depois se torna Paulo. Saulo de Tarso consentiu na morte de Estevão. Isso está lá relatado no capítulo 8, 9 do livro de Atos, que Saulo estava presenciando a morte de Estevão e aprovou a morte de Estevão e tinha carta para perseguir. E o pastor pregou isso falando dos improváveis, né? Que às vezes a gente vê alguém que Paulo, de perseguidor, se torna um perseguido, porque ele era alguém improvável. Pensar que o cara que estava mandando prender todo mundo, matando, assentindo com a morte de um cristão, aprovando a morte de um cristão, e agora ele se torna um deles, né? Depois, nós vemos um período aí que vai até o ano 100, e aí nós vamos passar pelo imperador Nero, que colocou a culpa nos cristãos pela queima de Roma. Nós vamos passar por Domiciano, nós vamos passar por Júlio César. Então, são vários imperadores, Marco Aurélio, que vão imprimir uma perseguição bastante intensa, que aí nós vamos ouvir da história, né? Os cristãos sendo levados para as arenas, para ser comido por feras, por leões, por gladiadores que colocavam ali os cristãos e impunham a eles o sofrimento. Os cristãos, imagine, preso com fome, com a sua saúde debilitada, e aí tinham que lutar com os gladiadores, altamente preparados para a luta, né? E o final da luta só se dava com a morte, com armas terríveis, com espada, com martelos, com cravas. Esse era o cenário que a igreja de Esmirna estava sendo colocada. Então, nesse Estado romano, vai até Antipas, e daí depois nós vamos ver de 100 a 250 a perseguição daí institucionalizada como resultado de política governamental, ou seja, se dava bem quem entregava, vamos assim dizer, quem era na linguagem que é utilizada, era o X9, que era a pessoa que entregava onde tinha cristão. Os soldados romanos iam lá e buscavam, e eu faço referência de novo àquele livro que eu falei lá do Mártir das Catatumbas, que conta com minúcias como é que os cristãos viviam nesse tempo. E aí nós vamos chegar nessa visualização desse filme, irmão Levi, que nós vimos aí do Policarpo, que era o bispo de Esmirna, né, que foi queimado na fogueira e disse essa célebre frase aí que ele falou nesse vídeo que nós assistimos. Então é muito sofrimento, né, irmão Levi? De fato, né, irmão Emerson? Acho que a gente não consegue entender exatamente essa liberdade que a gente tem, porque a gente já nasceu, muitos de nós, provavelmente a maioria dos que estão assistindo, já nasceu num país livre, né, com relação à religião, e que tem essa prática não só de ouvir, quanto de falar também, né? Talvez vocês o pessoal que está assistindo já deve ter visto em algum momento antes da pandemia, pessoas que pregam, inclusive, na rua, né? Nós já fazemos isso quando evangelizamos também, mas pessoas, assim, não ligadas necessariamente a uma igreja, não necessariamente ligadas a uma organização, que pregam o evangelho também na rua, falando, né, dessa verdade que nós conhecemos, assim como também muitos desses são tidos como loucos, porque também existem loucos, né, que estão aí nas ruas falando abertamente aquilo que elas têm, enfim, ou no seu coração, ou na sua mente, às vezes, mas é fato que esses mártires nos ajudaram profundamente com relação à divulgação do evangelho, né? Um dos principais desses que o irmão comentou, que virou para o outro lado, que foi Saulo, né, que acabou virando o Paulo que nós conhecemos, e que é uma peça fundamental dessa verdade que nós conhecemos, porque ele revelou muito disso, né, do evangelho e de Cristo, inclusive, né, como um apóstolo também, né, que ele dizia que era apóstolo, e que foi apóstolo, obviamente, porque
Primeiro, porque ele conhecia exatamente isso que a gente precisava ouvir, essa verdade que a gente precisava ouvir, e falou com toda a autoridade que tinha, como nós conhecemos nas cartas dele, com relação ao Evangelho, coisas que nós precisávamos ouvir, e graças a Deus, porque ele permitiu que esses que sofreram também, que o irmão comentou, esses que o autor traz também, Estevão, Antipas, Policarpo, nesse nosso contexto aqui, que enfrentaram o Evangelho, enfrentaram, né, as autoridades e trouxeram essa verdade do Evangelho também a nós que somos cristãos. Isso. E o que o Senhor estava falando por intermédio de João a esta igreja de Esmirna, ele estava dizendo assim, ó, eu conheço as tuas obras. Pode ser que ninguém esteja vendo, pode ser que vocês estejam se sentindo abandonados, mas eu conheço as tuas obras. O Senhor estava falando para ele assim, eu sei quem vocês são, eu sei do sofrimento de vocês, eu sei que vocês são pobres, mas na verdade vocês são ricos, eu sei que vocês estão vivendo em tribulação, em pobreza, que há blasfêmia contra vocês, ou seja, estão dizendo inverdades a respeito da igreja de Esmirna, mas vocês precisam permanecer firme, não se amedronte com aqueles que são da sinagoga de Satanás, ou seja, daqueles que são falsos, daqueles que vestem uma roupagem de religiosidade. É isso que o texto está trazendo para nós. Nada tema das coisas que vocês vão ter que padecer, né? Então, nós temos hoje, muitos talvez dos que estão nos ouvindo aqui conhecem um missionário palestino chamado Miguel Zuger. E o Miguel, ele esteve por várias vezes aqui em Curitiba, na PIB, na nossa primeira igreja batista em Curitiba. E Miguel Zuger, ele conta dos seus sofrimentos, presos inúmeras vezes por pregar o evangelho nos países árabes, principalmente lá na Palestina, e sofrendo intensa perseguição, ele, família, mas ele não deixa de falar do amor de Deus. Nós temos o irmão Yun. Irmão Yun hoje mora nos Estados Unidos, mas viveu durante muito tempo na China comunista. E ele pregava o evangelho na igreja subterrânea da China, né? Porque tem a igreja institucionalizada, que é a igreja autorizada pelo poder público chinês, pelo Partido Comunista Chinês, e tem a igreja que não é autorizada, que é a igreja que cumpre aquilo que a Bíblia ensina. E ele conta os seus relatos. Eu conheci o irmão Yun no ano de 2014, ele esteve em Curitiba, e ele já esteve outras vezes aqui. Ele é o autor daquele livro que aqui no Brasil ele foi lançado com um livro com o tema O Homem do Céu, porque ele conta experiências incríveis do que ele viveu com o Senhor, de como ele conheceu o Senhor, a dificuldade que os cristãos têm na China de ter acesso à Bíblia, de ter acesso a uma literatura, como era a perseguição que o exército chinês impunha aos cristãos que não seguiam o imperador, que não buscavam cumprir as orientações do partido, né? Então eram vistos como subversivos os cristãos nessa realidade. Então, essa realidade da igreja perseguida, nós temos Corrie ten Boom, que é uma judia que viveu o Holocausto, né, do século passado, aí, por volta do ano de 40 a 45, ali, quando foram massacrados lá os 6 milhões de judeus pelos exércitos nazistas, tanto na Alemanha como na Polônia, enfim, na Áustria. Então, toda aquela perseguição que houve a cristãos, e ela relata isso no seu livro, Perseguidos por Amor a Cristo. Então, torturados por amor a Cristo, Corrie ten Boom. É desse relato que Esmirna está num contexto semelhante a esse que Esmirna está vivendo. Aí quem está talvez nos acompanhando, irmão Levi, vai falar assim, mas vocês estão falando só do sofrimento de Esmirna, como que é a aplicação disso para a nossa vida de hoje? Qual o propósito de hoje, né? Se a carta foi escrita lá para aquele povo, se o destinatário da carta era a igreja de Esmirna, né?
por que essa carta se aplica ao dia de hoje? Porque essa carta, assim como as demais, ela replica-se às igrejas de todos os tempos, né, irmão Levi? Exatamente. A gente havia até comentado um pouco sobre isso, né, sobre o simbolismo do número 7, que é justamente a completude das igrejas. Essa carta, que foi escrita a Esmirna, lembra também igrejas dos tempos atuais, né? Isso que ele está falando é inclusive o irmão Hermes comentou, uma das duas igrejas, né, que ele tece elogios praticamente, né? Ele fala sobre o sofrimento da igreja, perseguição da igreja, e não levanta pontos, digamos assim, negativos, apesar de nós conhecermos a nossa realidade. O interessante é que esse anjo, ou essa pessoa que ele entrega, alguns acreditam que eram ou poderiam ser seres angelicais de fato, ou sobrenaturais, mas, em geral, pode ser o próprio responsável pela igreja, ou a pessoa que está ali à frente, ou pastor, enfim, mas o consenso geral é que essa mensagem é para a igreja de Cristo em geral. Isso que ele tece, que o autor coloca, que João descreve ali, é muito interessante do ponto de vista da própria avaliação da igreja, né? Mas você sofre perseguição, você teve mártires aí, pessoas que foram mortas em virtude do evangelho, você tem a pobreza, você tem a idolatria, mas você é rico, você é alguém que tem demonstrado o teu valor. E eu acho que fica um grande ensinamento para nós, como destinatários também dessa carta, esse valor, essa importância de nós persistirmos até o fim, de nós não abandonarmos o evangelho, de nós entendermos que ainda que o nosso país venha a sofrer esse tipo de problema, de perseguição, de mortes em virtude do cristianismo, que no final nós receberemos a coroa da vida, que Deus tem um propósito em tudo isso, e que a gente há de receber glórias, não porque merecemos, né, mas porque Ele vai dividir, vai dar um pouco dessa glória lá no porvir, para nós também, que devemos permanecer como santificados, aí, como santos, povo separado por Ele, né? Essa é uma mensagem, né, irmãos, que eu creio que ela vale todo o sofrimento, se assim nós conseguirmos perseverar e persistir até o último dia. Sim, e uma questão que a gente precisa trazer para a nossa reflexão é como Jesus, como Senhor e Salvador das nossas vidas, tem influenciado as nossas ações, as nossas palavras diariamente. Não influenciado a nossa vida religiosa, não influenciado a nossa vida lá na igreja, ou cá na igreja, ou enfim, mas influenciado a minha vida diária. Como Cristo tem influenciado a vida diária? Porque aqui nós estamos falando de pessoas que estavam vivendo sob uma influência constante da ação de Deus, de uma dependência total do Senhor, porque a perseguição se tornava intensa. Quem já viveu momentos de perseguição relata justamente isso, que a gente passa a dar valores em coisas que naturalmente no dia a dia a gente não dá valor. Então, como que o Deus vivo, esse Deus que Paulo vai, quando questiona o Senhor e fala, olha, Senhor, eu tenho um espinho na carne, eu tenho algo que me incomoda aqui, não tem como o Senhor dar um jeito de resolver esse problema para mim? E aí o Senhor vai e fala para ele assim, Paulo, a minha graça te basta. Ou seja, a graça do Senhor é suficiente. É suficiente para mim, como diz a letra do hino que nós cantamos, maravilhosa graça, né? É suficiente para mim essa graça. Essa graça precisa ser suficiente. Como o Levi pontuou, muito bem lembrado, Levi, no início da lição, né, da questão do evangelho triunfalista, né? Daquilo que só vai acontecer boas coisas se você for cristão, se você aceitar Jesus, tudo vai dar certo na sua vida, você vai ficar bem financeiramente, se você não vai ter problemas pessoais a se resolver, porque tudo isso vai estar superado. Isso é um evangelho triunfalista, não tem nada a ver, e eu digo isso com toda certeza, com o evangelho da cruz. A Bíblia diz que no mundo teremos aflições, mas era para termos bom ânimo, porque ele venceu o mundo e nós também venceremos, né? Então é preciso nós termos esta certeza de que o Jesus que tem conhecimento de todas as coisas, e essa carta demonstra, quando ele fala, eu conheço as tuas obras, né?
Quando o Senhor fala isso, e ele fala isso para 5 dessas igrejas que nós vamos estudar, eu sei do que você está passando, eu sei o que está acontecendo com você. Fala da onisciência de Deus, do conhecimento de Deus. É como se Deus falasse para mim, falasse para o Levi, falasse para você que está nos acompanhando aí, eu conheço a tua vida. E como isso influencia o nosso viver, saber que Deus conhece as minúcias da nossa vida, né, irmão Levi? Com certeza. Essa é uma questão, até recentemente eu estava conversando com um familiar da minha esposa, né? Familiar meu também, sobre essa questão de fazer a vontade de Deus, sobre nós agirmos com a paz e com a tranquilidade que nós recebemos através do Evangelho, sem esmorecer, sem ficar pensando, mas eu quero dar uma voltinha, eu quero pegar um atalho aqui para fazer uma coisa que não é devida, não é certa, mas que no final eu vou ganhar uma vantagem, e não fazer o que é certo. Então, isso é válido, é importante que nós possamos obedecer à vontade do Senhor, sempre pensando que não tem atalhos para a vida eterna, né? Lembrando que não tem atalhos, né? Puxa, se eu fizer alguma ação específica que não seja pela graça, que não seja pela misericórdia do Senhor e por Cristo, eu vou conseguir ganhar alguma coisa. E outra coisa, né? Às vezes a gente fica tão imerso nesse mundo que parece que é só isso, né? Puxa, se não alcançar, se não virar milionário aqui nessa terra, porque eu perdi. Se não virar rico, porque tudo está centrado aqui. E não, nós acreditamos que a nossa verdade principal é aquilo que Cristo já venceu por nós, mas que no porvir que nós vamos aproveitar de fato, nós vamos receber de fato essa recompensa em nome de Cristo. Amém. Bom, Levi, vamos orar então agradecendo a Deus por este estudo nessa manhã, pedindo que Deus continue falando ao coração de nossos irmãos, dos nossos alunos, né, que estão acompanhando essa escola bíblica dominical, que essa carta de João e do Senhor, através da vida do apóstolo João, à igreja de Esmirna, continue falando ao nosso coração. E daí no domingo que vem, nós continuamos a segunda parte, que aí nós vamos olhar realmente o que Jesus falou especificamente ali a cada um desses destinatários, os avisos que ele dá e a promessa que ele faz. Amém? Vamos orar? Amém. Senhor Deus, nós mais uma vez falamos contigo, Pai, para te agradecer, para te louvar, Deus, porque o Senhor destinou o seu amor para com a nossa vida, e homens fiéis, homens e mulheres valorosos para o Senhor, mesmo em meio a intensas perseguições, intensos sofrimentos, se mantiveram fiéis em te servir, em anunciar a tua palavra. E eu te louvo pela vida dos nossos mártires, ó Deus, daquelas pessoas que, mesmo com o sofrimento, continuaram a falar do teu amor. Nem mesmo a morte pôde calar a voz da cruz, nem mesmo a morte pôde calar o poder do Evangelho, Deus. E é por isso que até hoje, nos nossos dias, tem chegado a tua palavra que transforma, a palavra que muda, e que eu creio que continua interferindo na vida de pessoas. Deus, eu sei que mundo afora, ainda nos dias de hoje, nós temos muitas pessoas que estão sendo perseguidas por amor à tua palavra, por viver o teu evangelho de forma autêntica. Eu te peço a tua misericórdia sobre cada irmão, sobre cada irmã que tem vivido, a Deus, em países em lugares onde estão sendo perseguidos por conta do evangelho. Eu creio que até mesmo no Brasil, Pai, com toda a liberdade que nós temos, em alguns lugares dos nossos rincões aqui pelo país afora, possa ter pessoas que estão sendo perseguidas por causa do Evangelho. E nós pedimos a tua misericórdia, a tua graça, que eles possam ser reavivados, Senhor, neste amor, assim como o Senhor fez com a igreja de Esmirna, trazendo essa palavra de esperança para aqueles irmãos ali, que também nos nossos corações e no coração daqueles que estão vivendo momentos de intensa perseguição, o Senhor possa trazer um alento para essas vidas, e assim o teu nome continue a ser engrandecido, ó Deus. É no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Bom, Levi, Deus abençoe meus irmãos. Até o próximo domingo. Deus abençoe, um ótimo domingo, meus irmãos. Fiquem com Deus.